I'm ready to go whenever you guys are. Okay, so should I do the honors and right? Okay. Então, boa noite a todas e todos vocês que estão assistindo a gente aqui, querendo saber mais sobre esse programa incrível que oferece bolsas de mestrado em qualquer área de conhecimento no Reino Unido, o Chevening. Temos aqui conosco hoje à noite 4 bolsistas que estão na Inglaterra nesse momento, fazendo seus mestrados, e o James Edward Phillips, que é o gerente do Chevening no Brasil, e que vai começar esse bate-papo em inglês. Ele vai falar em inglês, nós vamos falar em português, porque é bom que vocês acostumem seus ouvidos, porque para participar do Chevening, o seu inglês tem que estar mega afiado. Então, James, boa noite. Só para quem não sabe, eu sou Andréa Tissenbaum, a Thyssen. Eu escrevo o blog da Thyssen, sou consultora e atendo alunos de todo o Brasil que desejam fazer um curso superior no exterior. Boa noite, James. Obrigado, Andrea. Boa noite a todos. Então, vou falar em inglês, então todo mundo pode praticar seus inglês. Firstly, I want to thank everyone, Andrea, Jamile, Leandro, Gabriella, and Victor for joining us tonight. Thank you for giving up your time. And I know it's nearly 10:15 in the UK as well. So thank you ever so much for giving up your evening and night. So, as Andrea said, my name is James Phillips, and I am the manager of the Chevening program here in Brazil. I'm based in Sao Paulo. So just want to say a few things. I don't want to take up much time because I think it will be much more interesting to hear from our current scholars who have been through the application process, were successful, and again, as Andrea mentioned, are currently in the UK undertaking their master's degree with Chevening. So the first thing I want to say is that Chevening applications are now open. So this is for those that want to study in the UK from September 2023. Applications remain open until the 1st of November. The whole application process is done online, so all the information you need is at www.chevening.org. A few other quick points I want to mention about Chevening is that there is no age limit, so that's quite unique amongst scholarship schemes, certainly government scholarship schemes. So you can be any age to apply. You can apply for any subject at any accredited UK university. One thing I want to point out is that there's many thousands of master's degree courses in the UK. So a question I often get is, how do I know the right course for me? And on the Chevening site that I just mentioned, on the Chevening homepage, there is a course finder. So you can just input keywords there and it will detail all of the master's courses available in the UK. And it's then up to you to do your research, to think about whether you want to be in London or whether you want to be in another part of the city, and to go into more detail looking at those universities to find the right course for you. All of the eligibility criteria is on Chevening, on the webpage, on the Chevening webpage. But as I mentioned, there is no age limit. You must have an undergraduate degree, and you need to be able to get onto the master's course in the UK. So obviously one of the prerequisites there is that you need to be able to speak English to a sufficient level that you will be accepted by the UK university. One other important point I just want to make is that it is not permitted when applying for Chevening to pay anyone or to pay any organisation to help with your Chevening application.
You can certainly reach out to alumni to ask for their help and advice, and you can ask them to look over your essays, and all of that is absolutely permitted. And in fact, it's something that we encourage. We ask our alumni to help us find the next generation of scholars, and we ask them to give their support. But it is not permitted, and no alumni should be asking for money for that advice. If we become aware that anyone has paid or has had help in writing their applications, then we will withdraw their applications. So that's a really important point that I want to make. You can absolutely seek help from scholars on award, like these guys that are joining us tonight very helpfully, and the alumni, but you should not be paying for Chevening advice or consultancy. The main reason there is that it goes against the very core principles of Chevening, which is we want our awards to be based on meritocracy, and we want Chevening should always be free and fair and open to all. We want a diverse set of successful Chevening candidates from all across Brazil. So in terms of what Chevening is looking for, we are looking for what we call future leaders and future change makers. And when I say that, I do not mean people that want to run for office, that want to become future politicians. There are many ways that you can make a change in your home country and be a leader. So you can be a leader in your community, a leader in your academic field, a leader in your company. So it's really up to the candidate to prove in their essays, and if they're successful in the interview, to prove to us how they are going to be a leader, how they are going to make a positive change once they come back to Brazil. And that point, again, is one I just want to kind of emphasize. We're looking for people that want to make a difference. So in your essays, think about what is going to change as a result of you being given this Chevening scholarship. It's a significant investment from the UK government, funded by the UK taxpayer. So we want people that are going to study in the UK, they're going to come back to Brazil, and there's going to be a change, a positive change as a result of that study. And obviously we're looking for people to strengthen and enhance UK-Brazil links. And that can be in whatever field it is you're working in, whether that's journalism, human rights, science, technology. Again, it's up to the candidate to prove to us that they're the right person that is going to make a change, and they're going to enhance or strengthen a UK-Brazil relationship. So I'll leave it there from me, and I'll pass back to Andrea so we can hear from our scholars. The details, right? Thank you, James. Então, boa noite a vocês quatro. É um prazer tê-los aqui, é uma honra, na verdade. Eu já sei um pouquinho sobre vocês e a gente vai ter a oportunidade de conversar com quatro jovens bastante com uma boa experiência profissional e uma história bem interessante. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, para que o público conheça vocês e entenda, né, de onde vocês vêm e o caminho que vocês fizeram para chegar até essa bolsa maravilhosa que vocês receberam. Como o James falou, essa é uma bolsa integral, que permite que você viva na Inglaterra com uma certa tranquilidade ao longo de um ano, né, com a possibilidade de estender isso se você encontra um estágio que esteja relacionado com o seu projeto, né? E o que ela tem de mais maravilhosa, na minha opinião, é que os candidatos voltam para o Brasil para contribuir e colaborar com o desenvolvimento do país. Então, isso é super importante e muito valioso, porque é um investimento dos dois lados, né? Do governo britânico e dos brasileiros que estão indo para lá e querem voltar e multiplicar esse conhecimento todo. Isso é muito legal. Então, vamos começar. Quem começa? Era um voluntário? Ou voluntária? Assim vai ficar difícil. Vai lá, Jamile.
Meu nome é Jamile, eu sou jornalista, eu trabalhei por 7 anos eu não sei se eu posso falar minha empresa, mas enfim, numa empresa de comunicação. E eu comecei a ter uma experiência com diversidade empresarial dentro dessa empresa, comecei a ajudar o pessoal da RH, e, enfim, fazer uma pequena revolução depois de junho de 2020, depois da morte de George Floyd. As coisas começaram a mudar um pouco e a gente começou a fazer processos seletivos diferentes, tentar aumentar um pouco a diversidade dentro da empresa. E, junto a isso, eu comecei meu processo de Tivni. Então, foi bem interessante porque as minhas essays refletiram muito o que eu estava vivendo no momento, os processos que eu estava fazendo no momento, e também se refletiram na minha escolha de curso. Eu escolhi Diversity and Media, eu estou fazendo na Universidade de Westminster, e tem a ver com um trabalho que eu comecei a fazer no Brasil, que é sobre mudar a narrativa que a mídia ainda usa hoje, tentar quebrar estereótipos e melhorar a narrativa em relação à população negra. Então, é isso. Não sei se tem mais coisas para me apresentar, mas a gente fala mais depois. Beleza. Gabriela, aproveita que você está aqui no quadradinho na sequência. Com certeza. Boa noite, André, James, os colegas aí, a galera do Brasil que está assistindo. Meu nome é Gabriela Ferreira, eu sou de Bauru, no interior de São Paulo. Estava morando em Florianópolis antes de vir, fui para lá quando fui para a Universidade de Santa Catarina fazer relações internacionais, e hoje estou aqui na London School of Economics, em Londres, estudando Development Management na área de desenvolvimento internacional. Antes de vir para cá, trabalhava com educação política, mas eu sabia desde quando eu trabalhava com a RI, já tive experiências trabalhando com economia verde, trabalhando com consultoria com o setor público, privado, que eu queria estudar mesmo era pobreza, desigualdades, políticas públicas no Brasil, e é isso que eu tô fazendo aqui. A minha dissertação é focada em structural change e complexidade econômica e crescimento inclusivo através de governos locais no Brasil, focando na minha cidade natal, que é Bauru, e estou super à disposição, como o James disse, para quem quiser trocar uma ideia depois com os alunos, que a gente ainda aqui está em Londres, mas já a gente vai ser alumna, para trocar ideia com todo mundo que está pensando em aplicar. E apliquem, porque é a melhor experiência que vocês vão ter, gente. Valeu. Leandro, conta pra gente um pouco sobre você. Olá, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Leandro Franco, eu sou maranhense, fiz Direito na Universidade de Brasília e, quando concluí o curso, compreendi que o que mais me chamava a atenção era o setor público e fui ter uma experiência no setor público. Apliquei para o Vetor Brasil, uma organização que seleciona pessoas com perfil de liderança, com afinidade com a temática do setor público, e aloca nos municípios e estados do Brasil, né, de acordo com as parcerias que eles vão fazendo. No caso, eles me ofereceram uma vaga para ir para o Maranhão, que é a minha terra natal, então fui lá trabalhar no estado, onde dediquei 5 anos da minha vida, trabalhando primeiramente com política industrial do estado, e nos últimos 3 anos, liderando a política de inovação estadual. Aqui na London School of Economics, onde eu vim estudar, eu estou estudando política pública, o que está completamente conectado com tudo que eu fiz nos últimos anos. Então, o meu desejo de promover o desenvolvimento econômico, aplicando políticas públicas, nisso eu foquei aqui, quando eu vim para cá estudar na universidade. Então, basicamente, assim, se eu puder me apresentar de uma maneira bem rápida, essa é a minha apresentação. Muito legal. E agora é a vez do Vitor. Olá, gente, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei quando vão ver isso, mas meu nome é Vitor, eu sou advogado popular, eu lido com causas de direitos humanos desde 2015, trabalhei para sindicatos, movimentos sociais, movimentos estudantis, e sou apaixonado por isso, apaixonado por auxiliar as pessoas ao avanço dos direitos humanos, e por isso que eu vim para o Reino Unido para estudar em York o mestrado em Direitos Humanos Aplicados. Estou muito feliz com a minha escolha.
Estou estudando proteção a defensores de direitos humanos e o Tivni proporcionou isso graças a contatos que eu já tinha antes e que vieram para o Tivni e que me contaram um pouco sobre essa bolsa. Acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, Thyssen? Mas para me apresentar, é isso. Esse sou eu. E você vem de que cidade, Vitor? Desculpa, eu moro em Curitiba, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu moro em Curitiba há uns 20 anos já. Já mudou que nem eu, mudou de nacionalidade, né? Bom, então temos aí um grupo de, como a gente fala em inglês, de prospects, né? De gente que vai fazer muita diferença quando voltar para o Brasil, não só pelo trabalho que vai realizar, eu acho que esse é o objetivo final dessa bolsa, mas também pela possibilidade de multiplicar esse conhecimento, de trazer essas ferramentas novas que vocês estão aprendendo aí para cá, para as diversas cidades brasileiras nas quais vocês vivem e moram, né? Então, eu queria perguntar, porque assim, a Bolsa Tivni é uma bolsa maravilhosa, de fato, né? Mas para aplicar para a Bolsa Tivni, a gente tem que aplicar para 3 universidades inglesas e ser aceito por uma, e tem que ser aceito pela Tivni, que não é um processo fácil. Será que vocês podem contar um pouco sobre essa jornada, né? Que é quase uma batalha, mas enfim, os essays, todas as cartas de motivação que vocês têm que escrever, como é que vocês elaboraram os projetos inicialmente na cabeça de vocês sobre o que eu quero fazer, se isso mudou muito do momento que vocês elaboraram o projeto para fazer o projeto propriamente, né? Escrever a tese, se mudou, houve muita mudança. Como é que foi esse início de processo? Foi muito sofrido? Foi uma coisa que demorou muito tempo? O que vocês contam para as pessoas sobre isso? Acho que a gente pode inverter e eu começo agora. Isso, eu ia sugerir exatamente isso, Vitor. Uma diferença que eu achei muito crucial assim nos processos de entrada de mestrado do Reino Unido para o Brasil é que a gente não precisa apresentar um projeto de pesquisa no início. Pelo menos a grande maioria das universidades que eu conheço, que eu tive contato, não existe como no Brasil que você precisa montar já o seu projeto de pesquisa antes, né? Então, o processo seletivo, ele é, digamos, um pouco mais simplificado, né? Você escreve sua carta de motivação, você manda lá seu currículo, manda seu histórico e eles fazem a seleção internamente. Tanto essa parte da carta de seleção quanto as essays do Tivni, eu tive um pouco de dificuldade, na verdade bastante, porque nós no Brasil não somos acostumados a escrever sobre nós em primeira pessoa e num sentido de autopromoção, né? Porque você tem que escrever falando bem de você mesmo. E isso, pelo menos para mim, é muito difícil, né? Inclusive falando no individual e não no coletivo. Não tudo que a gente fez, mas tudo que eu fiz. O que é importante que eu fiz. Então, para mim, foi um processo, inclusive, de autoconhecimento. Eu digo que todo esse processo é muito de autoconhecimento, porque você tem que buscar dentro de você o que você se orgulha, o que você gosta. É meio que o que a gente pode pensar no Brasil, que é meio... chega um pouco perto da arrogância, mas na verdade não é. É simplesmente essa habilidade que a gente não desenvolve no Brasil, eu acho, a grande maioria das pessoas, de saber seus pontos fortes e de fazer propaganda de você mesmo. Né? Então, eu acho que isso... Vou ficar aí sobre um ponto que eu acho que é bem interessante de todo esse processo, é o autoconhecimento. Muito legal. Mais alguém que tem algo a acrescentar? Eu posso também adicionar nesse aspecto. Eu posso dizer que é um processo, primeiro, que vale muito a pena fazer. Se você passa ou não passa, vale muito a pena fazer. Porque, como o Vitor disse, é um processo de autoconhecimento. A gente não está acostumado a ser estimulado a pensar dessa forma com a nossa educação brasileira, né? Então, quando a gente se depara com o que a gente tem que fazer para competir no Tivni, a gente tem que olhar para trás, para a nossa vida, entender que tipo de contexto ou de situação que a gente teve que enfrentar, que exigiu da gente um papel de líder, demonstrar um papel de líder, entender com quem que a gente está conectado, como que a gente se conecta com as outras pessoas, porque com esse mundo complexo, cada dia mais a conexão é mais importante, né, para a gente aprender junto, desenvolver soluções juntos. Então, a gente olhar para trás e ver como que a gente está conectado e que situações que a gente exerceu nossa liderança, né? Nossa liderança acabou se aflorando ali. Não necessariamente a liderança formal de ser chefe,
E além disso, tem as outras duas situações que a gente também tem que refletir bastante, que é sobre, primeiro, o futuro, e segundo, por que faz sentido fazer um mestrado. Então, quando a gente fala de futuro, o que é o Chevening quer saber se você tem impacto se você quer gerar impacto no futuro, né? Se você tá refletindo sobre isso, se você tem uma reflexão sobre o que você quer gerar de impacto no futuro, isso já é um norte que você tem para você dar os seus próximos passos, para você fazer uma escolha boa de mestrado, né? E isso não é uma coisa que a gente faz aqui no Brasil também. Então, assim, o simples fato da gente aplicar para o Chevening já é um benefício enorme. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar, assim, um benefício. Agora, o segundo, eu quero falar que é preciso desprender tempo, porque tem que caprichar. São 67 mil concorrentes, se não me engano, no mundo. Tem muita bolsa no Brasil, são 1.300 bolsas no Brasil. Muita gente é aprovado. Agora, assim, como tem muita concorrência, é necessário que a gente trabalhe nessa carta. Eu acho que o título, ele não é o que mais importa, o domínio máximo da língua não é o que mais importa. O que importa é o quanto que você conseguiu trazer essas suas histórias do seu coração e que impactou sua vida e o que você quer no seu futuro e contar isso da melhor forma possível é o que vai fazer você estar bem colocado ali. Então, isso exige que você escreva, reescreva, reflita, faça brainstorming, peça para outras pessoas revisarem, peça ajuda para os seus colegas. Então, é um processo trabalhoso, mas que vale muito a pena. Vale muito a pena. São essas duas mensagens que eu queria passar para essa resposta, André. Muito legal. Jamile e Gabriela. Corrigir um pouco. Eu acho que o Leandro falou de 1.300 bolsas no Brasil, 1.500 mundial, 50 por ano no Brasil, tá? Porque eu acho que talvez possa... alguém possa pensar. Por ano é em torno de 50. A falha. Esse ano foram 51 pessoas aceitas, né? Uma mulherada danada, as mulheres estão super bem representadas esse ano, e com uma diversidade muito grande, que eu acho que vale a pena fazer menção aqui, que é o objetivo da Chevening. O James tem uma frase que eu gosto muito, já não é a primeira vez que eu estou conversando com ele, a Chevening é para todo mundo. Então, se você não se sinta intimidado pela bolsa, não se sinta intimidada pelo fato de que essa é uma bolsa no Reino Unido, ou porque você não estudou ali ou aqui ou acolá. Às vezes você tem uma história de vida que complementa perfeitamente bem o seu histórico acadêmico, e é exatamente, você é uma pessoa com muita iniciativa, com muita capacidade de liderança, e é exatamente isso que o programa busca, né? Gabriele e a Jamile, vocês têm alguma coisinha para acrescentar? Porque os meninos... Eu vou. Eu não sei se a gente passou por como é o processo, mas o processo ele é em 2 etapas. A primeira, você tem que escrever 4 essays, uma sobre liderança, uma sobre networking, uma sobre o curso que você vai fazer e uma sobre seu plano de carreira. E como o Leandro falou, é riquíssimo parar para pensar em tudo isso. É riquíssimo olhar para trás, é riquíssimo, mais rico ainda, olhar para frente. E ter esse tempo de parar. Uma amiga que me ajudou na candidatura, ela falou, se você pudesse parar e pensar qualquer coisa que você quer fazer na vida, o que você pensaria? Onde você quer chegar? Sabe? E se não tivesse nenhuma barreira, se não houvesse nenhuma barreira, onde você quer chegar? E esse é um exercício de pensamento muito interessante de se fazer. Eu, quando comecei a fazer a candidatura, você perguntou se o curso mudou. Para mim, mudou, porque quando eu comecei a fazer a candidatura, eu pensava muito no que ia pegar bem, sabe? No que iam gostar que eu me candidatasse. E no final das contas, quem tem que gostar do curso é você, né? Quem tem que ter um projeto final sobre esse curso é você. E se você realmente gostar e tiver a ver com a sua história, ele vai fazer sentido, ele vai estar amarrado no final, e ele vai fazer sentido para a segunda etapa, que são as entrevistas. Mas esse é um conselho, olhar para dentro de você nesse processo de escrever as essays e não se preocupar com o que vai agradar ou não. Como o James falou, não existe área
em que o Chevening está mais interessado, é completamente aberto, pensar em como você vai conseguir fazer um impacto positivo na sociedade. E isso a gente consegue fazer em muitas áreas de trabalho. Eu botei mais algumas coisas aqui. O James também falou sobre não ser necessário, não ser, na verdade, permitido pagar por consultoria. E, na verdade, eu acrescento de que eu realmente não acho necessário, porque tem tanto material grátis, tantos aluminais que já produziram conhecimento e vídeos no YouTube. Se você está interessado em Chevening, você vai ver que é um material sem fim, sabe? De aluminais que produziram vídeo de passo a passo, de como fazer suas essays, de como se portar na entrevista, enfim, tem muito conhecimento gratuito por aí para você se preparar, sabe? Nós mesmos, Vitor aqui, ele é super ativo para ajudar os novos Cheveners. A gente produz, enfim, lives e meetings com pessoas que querem fazer Chevening. A gente dá um monte de dicas, a gente está disponível para isso. Então, tem material para isso, sabe? Não é uma coisa que você precisa pagar para entrar, não, assim como a gente sabe que acontece em muitos cursos e em muitas bolsas, que as pessoas te deixam já formatados para isso, né? Eu acho que se você não tem conhecimento ou grana para pagar alguém para te ajudar, você realmente não precisa, porque tem muita coisa. Deixa eu ver. A última coisa que eu escrevi aqui sobre diversidade, eu acho que a gente não pode esquecer do nosso país, do contexto do nosso país, e que se a gente quer diversidade, a gente precisa ser intencional nisso, porque, enfim, as condições não são justas para todo mundo, e a gente tem algumas ferramentas para isso. A gente falou sobre o inglês tem que estar bom, mas eu acho que a gente também precisa saber diferenciar o que é um inglês bom do que um inglês que disseram para a gente que é bom, sabe? Uma professora minha também me falou sobre isso quando eu falei, eu não sou fluente. Ela falou, Jamile, você consegue se comunicar? Você consegue falar o que você quer falar? As pessoas te entendem? Você é fluente, sabe? Não importa se você tem accent. Eu estou estudando aqui no Reino Unido. Quantas pessoas têm accent, sabe, falando, né? Meus colegas de turma, enfim. Então, isso realmente não importa. Importa se você consegue falar e se você consegue ser entendido. E também existem várias ferramentas que você pode recorrer, e se esse é o seu sonho, se é um plano para você, a gente tem o Representa, que é um projeto feito por aluminais do Chevening, para tentar colocar mais gente preta e indígena dentro dos selecionados para as próximas bolsas. É um projeto incrível, um projeto que me ajudou a entrar, enfim, a galera está sempre muito dedicada a tentar realmente fazer essas pontes, porque a gente sabe que, enfim, algumas pessoas são mais privilegiadas na vida, na educação, e a gente está tentando fazer essa ponte. Então, se você tem interesse, você acha que você precisa de ajuda, seja no inglês, seja nas essays, procura pelo Representa. É uma iniciativa muito legal. Acho que era isso que eu tinha para falar. Excelentes pontos, super importantes. Eu acho que mais claro impossível, né? Especialmente quando a gente quer dizer que é uma bolsa para todos, que é aberta para todos. Eu acho que só o fato de ser uma bolsa que não tem limite de idade já demonstra que existe uma abertura especial para quem quer, né? E, assim, garra é fundamental, que é isso que você está dizendo, né? Às vezes, assim, eu acho importante você estar dizendo, nem todo mundo tem o privilégio, né? Ou teve o privilégio de ter a melhor educação possível, mas não necessariamente essa formação ideal é aquilo que vai te levar a conquistar uma bolsa desse tipo. E eu acho que vocês estão falando de coisas que são muito específicas, né? Como um processo de autoconhecimento, mergulhar nesse processo, e por isso não contratar um consultor, porque como é que o consultor vai ler seus pensamentos, vai entender essa história sua, entender aonde você quer chegar e como você quer chegar, e como é que você quer fazer esse debate que você tem na sua cabeça, se fazer claro aí numa entrevista, que é a segunda etapa do processo, né? Lembrando, gente, que é necessário fazer o application para 3 universidades no Reino Unido também. Então, assim, você vai dar o seu melhor para Chevening, e você também tem que dar o seu melhor para os applications que você tem que fazer para as universidades onde você quer estudar, né? E os cursos têm que ser correlatos.
Não adianta querer estudar engenharia aeroespacial num, direitos humanos no outro e design no terceiro, porque não vai rolar, entendeu? Você tem que ter um curso que faça sentido para a sua história e para aquela trajetória que você quer seguir. Até porque o essay que você vai escrever para as 3 universidades inglesas é o mesmo, né? E quando você tiver que apresentar essas universidades para Chevening, você vai ter que defender esse projeto, né? Então, assim, se não for o mesmo curso, tem que ser um curso semelhante ou na linha D, né? É disso que eu estou falando, não precisa ter a mesma nomenclatura. Gabriela, desculpa, fala para a gente aqui o que mais que está faltando para a gente entender os desafios de fazer essa candidatura. Acho que só para te complementar nessa escolha de curso, que é uma coisa que todo mundo fica muito ansioso assim quando começa o processo do Chevening, né? Para onde que eu vou estudar, como que eu vou conectar isso com os meus essays. Depois de todo esse processo, essa crise existencial que a gente passa, né? Pensar se a gente quer ser o presidente do Brasil ou qualquer alguma outra coisa no futuro para colocar nos essays. Algumas coisas mais práticas para se fazer é olhar os rankings de universidades relacionadas à sua área. Então, eu, por exemplo, antes de eu montar minha problemática bem definidinha do que eu queria estudar em desenvolvimento internacional, fui lá ver os rankings das melhores universidades no UK na área. Aí eu vi que era Sussex, eu vi que era LSE, vi que eram algumas outras, e dentro dessas universidades eu fui procurar os profissionais com os quais eu gostaria de me conectar lá. Então, professores que hoje eu sou super próxima na LSE, é muito doido de ver que eu coloquei eles no meu essay. Eu vi que eles pesquisavam tal coisa, eu vi que eles tinham tal projeto, e eu gostaria de aproximar deles justamente para atingir tal objetivo daqui 5, 10, 15 anos no curto, médio e longo prazo que a gente fala nas exercícios. E dá certo mesmo, gente. Tipo, você vem para cá, eu vim para a LSE, eu conheci essas pessoas, eu tive aula com elas, e no fim você vê que tá tudo muito conectado. Então tem algumas coisas práticas como procurar professores, procurar estudantes, procurar empresas que você gostaria de se conectar aqui em Londres e no UK no geral, organizações. Eu já vim com algumas pessoas, organizações, contatos em mente que a gente queria fazer e acabei fazendo via Brazilian Society na LSE, via Chevening, via curso. Então, vir com isso até te ajuda depois que você está aqui, que depois que você está aqui é tanta coisa na sua cabeça, mas aí você lembra que você tinha alguns objetivos que faziam sentido para a trajetória e correr atrás deles. Então, é super legal. Muito bom. Quero fazer mais uma sugestão, que eu imagino que todos vocês vão fazer, para quem está nos ouvindo aqui. Uma outra coisa muito importante, quando você está selecionando a universidade, é analisar o currículo do curso que você quer fazer. E analisar minuciosamente. Não compra o headline, não compra a manchete, compra o curso, né? Compra a ideia do curso. Então, quais matérias? Porque um curso de business nesse lugar é diferente de um curso de business em outro lugar. As matérias e a ênfase que é dada é outra. Então, assim, procura cursos que tenham realmente a ver com aquilo que você pretende fazer no futuro, porque é ali que você vai encontrar os professores, como a Gabriela encontrou, né? E todos vocês provavelmente complementaram, né, essa experiência na vida real, porque foram atrás exatamente dessa informação. Aproveitando, né, só fiz isso para dar essa fechadinha aqui vamos para a etapa 2 aqui da conversa, já que você falou, né, que uma vez que a gente chega aqui, essa loucura e tal, não sei o quê, queria que vocês me contassem como é que é morar aí no Reino Unido, porque tem 2 em Londres, um em York e uma em Westminster. São lugares muito diferentes, são pegadas muito diferentes, e a experiência de sair do seu país, chegar num lugar diferente, falando um idioma, por melhor que você se comunique o dia inteiro, que não é o seu, e dá aquelas travadas na língua de vez em quando, né? Como é que é isso? E fazendo mestrado ainda por cima, como é que tem sido essa experiência para vocês? Quais foram os desafios? Quais estão sendo os ganhos? Que saudades vocês vão deixar? Daqui a pouco vocês estão voltando, alguns, entendeu? Como que é isso? Vitor, quer começar de novo? Posso começar de novo? Vou colocar você como iniciante aqui de novo. Eu faço a abertura. Eu tô achando uma experiência maravilhosa. Eu tô em York, eu sou o único bolsista brasileiro que veio para York, então eu não tenho uma bolha de brasileiros aqui, o que
por um lado, é ruim, né? Porque não tem ninguém para falar português, mas por outro lado é maravilhoso, porque eu sou meio que forçado a me relacionar com pessoas do mundo inteiro, né? Então, eu falo inglês praticamente o meu dia inteiro, não 24 horas por dia pensando em inglês, falando inglês, o que me ajudou bastante, né? Conhecer pessoas de outros lugares também, porque por mais que eu seja o único brasileiro, tem uma comunidade de Tivners aqui de vários lugares do mundo, o que é muito importante, né? Uma dica que eu deixo é isso de se conectar, aproveitar essa rede de contatos que já estão formados do Tivne para se conectar com esses outros de outras realidades, outros cursos, que é muito interessante. É uma comunidade muito rica de pessoas com experiências maravilhosas, histórias maravilhosas. Então, e a minha realidade aqui é uma cidade menor, né? York não é grande, é uma cidade, eu acho, considerada pequena, e o que eu acho maravilhoso, porque eu consigo andar, saio daqui 10 horas da manhã, 10 horas da noite, 5 horas da manhã, consigo andar pela cidade inteira, passeando pela faculdade, pela cidade, eu me sinto muito seguro. E, calma, era para falar mais sobre a cidade, né? Sobre viver aqui. Exato, sobre essa vivência. Eu considero ótimo. Às vezes, quando eu preciso de um respiro em português, eu pego um trem para Londres. Aí eu vou visitar os amigos em Londres, e daí eu consigo conversar em português, mas é uma experiência muito boa. Uma dica só que eu dou é para não menosprezar o inverno. E não por causa do frio, mas porque o horário de sol do inverno, ele é muito traiçoeiro. Porque no inverno o sol nasce às 9, 10 horas da manhã e vai embora às 4. Então, e isso muda seu humor de uma forma que você não percebe, né? Acho que a gente já conversou aqui, eu conversei bastante com a Jamile também sobre isso, de como isso, depois que o inverno acabou, começou a vir mais sol, eu fiquei, pô, verdade, eu não tava, assim, tão 100%, né? com essa falta de sol. E o frio, para mim, não foi um problema, né? Por mais que seja um pouco mais frio que Curitiba. Curitiba também tem o seu frio. Tenho que falar do frio de Curitiba aqui. Mas é isso. Venha de coração aberto para conhecer outras pessoas. Venha de coração aberto para fazer esses contatos com o mundo inteiro. E é isso. Só não menospreze a falta de sol, né? Já pense, tipo, ó, eu preciso ter uma rede de contatos ali para me ajudar, porque realmente essa questão de sair do seu país, sair do que você conhece, sair da sua língua, vir para um lugar e ainda ter tão pouco sol, isso que eu sou de Curitiba, mas ter tão pouco sol, e isso afeta um pouco. Então, mas é algo completamente contornável, é possível de lidar com isso, principalmente se você estiver aberto, né? E Tivners tem que ter uma boa habilidade de networking, então é bem contornável essa situação. A gente é muito bem afortunado, né? A gente vem de um país solar, né? Então a gente normalmente meio que take it for granted, né? Que, nossa, a gente não sabia que a gente tinha essa boa fortuna de morar num lugar tão, tão incrível, né? E aí... Mas daí a gente compensa agora no verão, que o sol nasce 4 da manhã e vai embora 10 da noite. Aí você não aí dorme mais, né? Muito bom. E essa parte do networking, alguém pode falar um pouco mais sobre isso? Jamile, você quer... Eu vou aproveitar e fazer um merchan. Eu escrevo uma coluna para o Hypeness, e é justamente sobre a minha experiência em Londres e como tem sido, e sobre particularidades daqui. Então, se alguém quiser ler, Jamile Bastos, vai lá, e eu falo... em uma delas a gente fala sobre o clima e sobre o céu escuro, enfim. Eu acho que a gente teve... Você perguntou sobre a vivência, a gente teve muitas fases. Eu tive a fase de turista, de chegar no primeiro mês, não conseguir ficar em casa porque eu estava em Londres e eu tinha que ver absolutamente tudo e ficar morta todos os dias, mas eu tinha que ver absolutamente tudo. E depois as coisas vão se acalmando. E uma coisa, eu acho que eu sou muito positiva, mas eu acho que vale pesar tudo e todas as coisas e fazer suas escolhas bem informada. Uma outra colega também me disse que não pense em morar no exterior como algo para fugir.
sabe? Eu não gosto da minha profissão, eu não gosto do que está acontecendo agora, eu vou fugir para o exterior. Seus problemas vêm para o exterior. Então, não é uma fuga, sabe? Precisa ser um projeto de vida mesmo e precisa ser uma escolha consciente e bem informada do que vai mudar, sabe? Existe o choque cultural, existem as diferenças. Nós, brasileiros, somos bem diferentes dos ingleses e cada um tem sua beleza no seu jeito, mas você vai sentir a diferença, enfim. E eu acho que é isso, temos fase. Estamos nesse momento, nessa fase maravilhosa, como o Vitor disse, do verão. E eu acho que depois de um tempo também você vai criando laços. Eu tenho laços, sou muito privilegiada de ter muitos laços brasileiros aqui, que já vieram de antes do nosso grupo, né? De quem passou. Mas agora eu também tenho criado laços com pessoas daqui, tem sido muito especial, enfim. Eu entrei numa igreja nova aqui, eu fiz novos amigos e tá sendo muito bom dividir a vida com eles agora, nesse momento. Mas é por isso. A questão é só ter uma escolha informada de que é uma mudança radical de vida, mas eu não trocaria por nada. Eu estou muito feliz com o meu curso, muito feliz com as minhas escolhas e com o que eu vou levar de volta. Sobre networking, eu acho que ter essa rede de brasileiros, de apoio brasileiro, é muito, muito, muito importante. E é importante não só para quem está estudando aqui, todos os brasileiros que vocês vão ver que tem muito brasileiro em Londres, gente, muito. Mas todo mundo que está aqui sabe o quanto é importante ter esse pessoal junto. E eu acho que o curso me proporcionou também fazer muitos contatos interessantes e Chevening tem me proporcionado também. Acho que eu posso falar aqui, eu vou fazer um placement na BBC quando eu terminar o meu mestrado, e foi uma oportunidade dada por Chevening, então é uma conexão muito legal e que eu sei que eu vou ter, enfim, a oportunidade de trabalhar com gente muito legal e fazer conexões muito legais. Então, espere bastante, sabe? Espere bastante do seu tempo aqui, se você passar. Muito bom. Leandro. Bem, com relação a networking especificamente, eu gosto muito de fazer uma comparação começando do que a gente encontra de Brasil aqui, especificamente em Londres, tá? Aqui em Brasil você acha guaraná, pastel, picanha, forró, samba, feijoada. Você acha isso do Brasil aqui em Londres. E quando você conversa com as outras nacionalidades, o paquistanês, o indiano, o japonês, eles também têm essas particularidades, essas especificidades culturais representadas aqui na cidade, né? Então, Londres é uma cidade assim cosmopolita, que tem de tudo, tem um pedaço de cada mundo aqui. E eu acho que isso se espraia, essa análise ela se espraia para todos os âmbitos da vida. Assim. Quando você vai para a universidade, eu estudo com gente das Filipinas, da Indonésia, Paquistão, e aí, à medida que você vai se permitindo interagir, virar amigo, sair, tomar café, jantar, almoçar, você compreende as diferenças culturais. Para mim, isso é uma das grandes maravilhas dessa experiência, estar em interação contínua com essas culturas diferentes e compreender as perspectivas diferentes sobre a vida, sobre as relações entre seres humanos, sobre a perspectiva de desenvolvimento de país, perspectiva econômica, a política, que a democracia ela é diferente nesses países, né? Em cada país a gente enfrenta problemas que são específicos dos países, mas tem problema que a gente está enfrentando mundialmente, a exemplo dessa polarização que a gente vive no Brasil, ela está sendo enfrentada em outros lugares também. Então, à medida que você vê, a gente tem aqui um grupo de brasileiros reclamando da política do Brasil, aí chega o paquistanês, começa a reclamar da política dele também, aí a gente começa a compreender as dores comuns, enfim. Então, isso abre a mente. Os professores das universidades, a mesma coisa. Então, eu venho para cá, eu tenho aula com a ministra, uma ex-ministra do México, tenho aula com o ex-ministro da Economia do Chile, tem
professor que veio da Espanha, tem professor que veio da China, e aí cada um vai trazendo uma perspectiva diferente. Aí você fala, pera, mas aquele professor falou aquela outra coisa. Aí você começa a conectar, os dois estão fundamentados. Aí você vai pesquisando, você vai, os lugares são diferentes. São vários pressupostos que você vai quebrando na sua cabeça. Eu acho que você vai se tornando uma pessoa melhor e um profissional melhor. Então, acho que a minha experiência, sobretudo, isso eu tinha colocado na minha carta que eu esperava que isso acontecesse. E a minha experiência, sobretudo, é sobre essa conexão, sobre esse desenvolvimento enquanto pessoa integrada num ecossistema mundial de profissional e de seres humanos, né? Muito legal isso que você trouxe, Leandro, essa possibilidade de criar laços que são para o resto da vida, né? Onde profissionalmente amanhã você vai ter alguma questão do seu país que é compartilhada pelo seu colega que mora na Índia ou que mora em Londres. Enfim, você não está lidando com ingleses o dia inteiro, você está lidando com gente do mundo, né? Essa é uma experiência que te coloca no mundo, né? Tudo bem que Londres é o centro do mundo em muitos aspectos, porque é uma cidade que é meio única, né? Exatamente nesse quesito que você colocou, de ter gente de tantas nacionalidades e atender a todas as pessoas, mas eu acho que fazer parte dessa vida acadêmica com colegas, que nem o Vitor falou no início, né, do mundo inteiro, é uma troca, né, de experiências que não cessa só porque o mestrado acabou. Gabriela, você acrescenta alguma coisa a isso tudo? Se eu começar a falar aqui, gente, porque eu tô... E aí vocês ainda estão perguntando pra gente durante o verão o que a gente acha de Londres, porque é incrível, tipo... eu sou super apaixonada pela universidade, pela cidade, pela vida como ela é aqui, por essa rotina de mestrado. Não é romantizando, porque a gente passa por muito, muito, muito perrengue. A gente passou por perrengue desde chegar aqui para achar uma moradia, tipo um pesadelo. Enfim, para várias coisas. O inverno foi muito difícil. A universidade é muito difícil desde o seu primeiro momento. A Alessi judiou de mim do Leandro, assim, ó, que eu não sei dizer, mas foi incrível. Então, eu acho que eu não poderia recomendar mais a experiência no geral. E acho que talvez reforçar, assim, que tudo que vocês já viram de cidade cosmopolita, internacional, enfim, para quem já foi para outras bolsas, talvez não tem nada comparado a Londres, não tem nada comparado a Londres. O tanto de conexões que você pode fazer, como o Leandro estava falando, com pessoas de realidades que a gente nem pensaria. Assim, quando que eu ia pensar que a minha melhor amiga aqui ia ser uma egípcia e que a gente ia estar fazendo um trabalho sobre trabalho doméstico no Brasil e no Egito e a gente ia ver tantas similaridades, para dar um exemplo aleatório. Então, coisas muito, muito, muito ricas da experiência que vocês vão ter aqui. E não fala, Jamile. Adicionar isso que Leandro e Gabriela estão falando, isso é muito legal. Isso é algo assim que eu acho que não tem preço, sabe? Isso que exatamente essa expressão que o Leandro usou, a mente abriu, sabe? Você é muito estimulante estar num lugar diferente do seu, sabe? É muito estimulante estar em um lugar completamente diferente. Você descobre uma coisa diferente todo dia, você percebe diferenças todo dia e você tem curiosidade por coisas novas todo dia, sabe? E isso é muito, muito, muito interessante sobre a experiência. Eu acho que não é algo que eu esperava tanto, não é algo que está no currículo lá dessa faculdade, mas é riquíssimo, riquíssimo. Eu vou puxar minha sardinha. Desculpa, Thyssen. Vou puxar minha sardinha e falar que por mais que no interior da Inglaterra ou do resto do Reino Unido não tenha tanto pão de queijo, não tenha tanto brasileiro, é também um caldeirão cultural. Porque eu viajei um pouco pelo Reino Unido inteiro, Escócia, sul da Inglaterra, norte da Inglaterra, e uma coisa que realmente me chocou foi o quão multicultural é o Reino Unido inteiro. Obviamente que Londres, por ser o centro, por ser a capital, por ser uma cidade muito grande, ela tem isso exacerbado, né? Ele
é multiplicado. Mas todo o Reino Unido, ele é multicultural. Você vai para a Escócia achando que você vai encontrar ruivo de 2 metros de altura usando kilt. Não, tem uma grande comunidade asiática, da Índia, da China, da África, brasileira, enfim. Todo o Reino Unido é um grande caldeirão, né, cultural. E o grande barato dessa experiência de poder fazer um mestrado fora, né, com alguma experiência profissional, como você já tem, né, quer dizer, vocês já vieram mais rodados, né, aprender a se tornar um cidadão global, né? Então, aprender a encontrar beleza nisso tudo que vocês estão vendo e poder voltar e encontrar beleza em tudo aquilo que vocês têm para ver quando chegarem no Brasil, porque a gente, às vezes, perde um pouco o encantamento quando está perto, né? Mas na medida em que a gente se distancia, a gente começa a entender as riquezas e as belezas daquele lugar onde a gente morava e tudo de bom que a gente pode trazer e todos esses contatos que a gente faz durante uma experiência como essa que vocês estão tendo na Chevening, de expandir, né? Expandir conhecimento, expandir contatos, expandir experiência, expandir projeto, fazer parte de uma comunidade tão valiosa como a Chevening Scholars, que é uma coisa meio única, né? Hoje vocês são uma rede de alunos espalhada pelo mundo e alunos que estão indo muito bem profissionalmente, com ideias incríveis e que ganham muito uns com os outros, né? Então, assim, aproveitando esse momento de entusiasmo do verão, né, da vitamina D no corpo, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aqueles que estão, aqueles e aquelas que estão assistindo a gente aqui hoje, né, sobre o processo de candidatura que começa agora e encerra daqui a 3 meses, né? E as pessoas vão ter um bocado de coisa para fazer nos próximos 3 meses, vão ter que mergulhar nisso de corpo e alma. Alguns vão começar esse ano e fazer a candidatura no ano que vem. Muita gente resolve fazer dessa forma. Mas qual é a mensagem que vocês têm para deixar, né? Eu vou começar pela Gabriela agora, que ela sempre fica por último. Então, agora eu vou começar pela Gabriela. Beleza. Acho que a primeira coisa, para quem ainda está um pouco na dúvida, só vai. Se a gente tiver que falar 1000 vezes aqui o quanto o processo por si só já é incrível para se autoconhecer, a gente vai falar 1000 vezes, porque realmente acho que foi para todo mundo um momento de turn point assim, na vida em que você vê claramente o que caminho você quer trilhar e quais os caminhos e como você pode chegar lá. Leve o processo muito a sério. Eu sempre falo que antes das inscrições começarem, não que não dê tempo ainda, tá, gente? Mas eu sempre falo que assim, eu já tinha feito meus essays 13 vezes, tipo 13, e eu já tinha mandado para um monte de gente corrigir, dos meus amigos, tanto Chevener, ou pessoas que eu sabia que iam ser bem críticas comigo. Aluguei todos os meus amigos, aluguei minha mãe para fazer mock interview comigo, sabe? Tipo, e usem da rede de apoio, inclusive as pessoas que estão aplicando com você. A gente sempre tinha o WhatsApp dos aplicantes, né? Que todo mundo estava passando pela mesma barra, de tentar fazer os essays enquanto trabalha full time, enquanto às vezes está estudando, enquanto está fazendo um monte de coisa. Então, usem essa rede de apoio. E, enfim, só para brilhar o olhinho de vocês um pouco mais, é realmente muito, muito incrível. A Gabriela de, sei lá, 10 meses atrás é totalmente diferente da Gabriela de hoje. Eu não consigo acreditar no quanto eu cresci nessa bolsa, e eu já estive em outras bolsas, mas de fato isso aqui foi surreal, foi de outro mundo, é um crescimento assim muito, muito rápido. E é isso, gente. Que precisarem da gente, procurem em LinkedIn, Insta, e boa sorte para todos. E aí, mais alguém deixa uma mensagem boa para quem está começando o processo hoje, ou já começou e vai entrar na candidatura? Eu complemento o que a Gabi falou sobre levem a sério. Chevening não é um processo complicado, eu acho até muito simples, e isso é muito bom, deixa mais democrático. Você só precisa escrever 4 essays de 2.000 palavras, se não me engano. É simples, mas é simples entre muitas aspas. Você precisa dedicar tempo. Então, eu não conheço ninguém que passou sem dedicar tempo. É necessário você tirar pelo menos 1 horinha do seu dia, 2 horinhas do seu dia para se dedicar à pesquisa, porque para fazer as essays não é só sentar e escrever, né? Você tem muita coisa para pesquisar antes de fazer.
Então, eu aconselho isso, a botar como projeto de vida, a separar um tempo no dia para o seu tempo Chevening, sabe? São 3 meses, então é bastante tempo, só que é isso, necessita atenção, não é algo que você consiga fazer em 2 semanas e entregar e não ensaiar para a entrevista e ir lá e arrasar. Você realmente precisa se dedicar e pesquisar e dar o seu melhor. Então, isso é algo que a gente consegue fazer, que qualquer um consegue fazer, separar um tempo, pesquisar e ir atrás. Tem uma galera perguntando aqui no Instagram se a conversa não vai acontecer, porque a gente está um pouquinho atrasado. Mas tudo bem, a gente já vai começar, já vou avisá-los. Mais alguém quer deixar um recado final e a gente encerra para botar essa super bate-papo no ar, porque eu acho que vai ajudar um bocado de gente aí, gente. Alguém? Eu quero deixar um recado final, André. Primeiro, assim, algumas pessoas vêm me procurar para ajudar e tal, eu estou sempre disponível. E eu acho que os meus colegas, dentre os Cheveners que eu conheci, todo mundo ajuda. Eu acho que, assim, se está interessado, já marca logo uma conversa agora. Pesquisa aí no LinkedIn alguém que seja Chevener, ou olha no Instagram, ou fale com a gente mesmo. A gente aqui, todo mundo vai estar disponível. E aí, a segunda coisa tem gente que fala assim, não, vou deixar para aplicar outro ano, porque agora eu acho que eu não me preparei o suficiente. Você pode aplicar agora e pode aplicar no próximo ano também. E eu indico fortemente que aplique agora, porque pelo que eu percebo das pessoas, elas se limitam demais. Elas vão se limitando, criando dificuldade, criando barreira. Conforme a gente está dizendo aqui, se você tem tempo para preparar, vá fundo, prepare e aplique, se tem tempo, porque precisa de tempo. Então, se quer mesmo, eu acho que faz sentido, ainda que não ache que esteja preparado, porque você se prepara ao longo do processo. Você não precisa ter se preparado para entrar no time, você se prepara ao longo do processo, que você vai fazendo a carta, vai pedindo para revisar, vai conversando com as pessoas vão fazendo perguntas que vão te incitar à reflexão, ao autoconhecimento, a escrever uma carta melhor. Né? É uma questão de coerência, é uma questão de você se examinar, de valorizar os seus episódios da sua vida, o que você tem de melhor. Pobre vem, tímido vem, nordestino vem, gay vem todo mundo. Vem todo mundo para cá, pelo Chevening. O Chevening, ele valoriza a sua história que você valoriza. Se você tem uma história que você valoriza, o Chevening vai valorizar isso também. Eu acho que não precisa ser uma coisa de, estudei em uma grande universidade. Eu conheço gente que estudou escola pública, estudou em faculdade privada pequena e veio. Eu acho que é uma questão de você olhar para a sua história e falar, eu tenho orgulho disso, e eu acho que isso aqui é importante. Eu fiz isso aqui representa muito para mim. Isso aqui é um salto grande na minha vida. O Chevening vai analisar esse seu salto que você deu na sua vida, que você considera um salto, e vai falar, caramba, isso aqui é um salto. Então, você está completamente apto a se submeter e a entrar no processo seletivo. Não precisa ser o brilhante, até porque eu acho que as pessoas aqui, de uma forma geral, nem se acham brilhantes. Até falam assim, olha, é suor, é mais suor do que inspiração, né? É inspiração mais do que inspiração. Essa é a mensagem. Posso só dar um recadinho final? Fecha aí, Vitor, fecha aí, é com você, fecha aí. Uma coisa que um bolsista desse ano falou uma vez e ficou muito comigo, que é o Daniel Torquato, ele falou, o processo do Chevening, ele é coletivo. Ele não é, você se aplica individualmente, mas todo o processo de preparação, de fazer as S's, de preparar para a entrevista, ele é um processo coletivo. Você precisa que outras pessoas te ajudem nisso, porque a gente sozinho, a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, o que eu falo é isso, tipo, se apoiem não só em pessoas que conhecem o Chevening, mas eu me apoiei bastante em amigos meus. Eu pedi para amigos meus que não tem nada a ver com o Chevening olhar minhas essays, me ajudar na entrevista, porque eles podem não conhecer o Chevening, mas eles me conhecem. Eles sabem quando eu estou falando de uma coisa boa, quando as conquistas que eu tive, eles que conhecem. Eles sabem quando eu estou animado ou não, ou quando eu tô enrolando.
Então, confiem nos seus amigos, vão atrás também de ex-alunos Achievers. Como o James falou, a Jamile falou, não vão atrás de consultoria paga. Além de ser contra as regras, consultoria paga é contra o processo de promoção de diversidade do Tivrin, porque só quem paga consegue acessar isso, e são preços exorbitantes. Então, não vá atrás disso, vá atrás de bolsistas, venha falar com a gente. Ano passado eu fiz diversas lives com um monte de gente para conversar. A gente ficava 5 horas, eu ficava na madrugada aqui, porque é tarde no Brasil, aqui é madrugada, conversando com bolsistas. Os bolsistas desse ano estão programando já algumas conversas para fazer com os aplicantes. A Gabriela falou, tem grupos de WhatsApp, grupo do Facebook, que você consegue conversar com eles. E, por favor, tente. Eu achava que eu não era material para o Tivrin por muitos anos. Eu ficava, eu não vou tentar porque eu não sou bolsa de mestrado internacional, isso não tem nada a ver comigo. Minha atuação é local, meu desejo é atuar localmente. Eu não tenho grandes notas, grandes faculdades, etc. Mas tente. Né? Se você tem capacidade de liderança, você tem habilidade de networking, você tem um plano para o seu futuro, você quer impactar o Brasil, tente, venha para o Tivrin e a gente vai te receber de braços abertos. E é nesse tom que eu quero agradecer super a presença de todos vocês e também quero agradecer ao UK in Brasil pelo convite para mediar essa mesa maravilhosa. James, foi um prazer conversar com esses bolsistas incríveis. Cada vez mais, quanto mais contato eu tenho com o Tivrin, mais feliz eu fico de ver essa moçada, ou às vezes nem tão moçada, né? Porque em outras situações a moçada já é uma moçada meio mais velha, né? Mas é gente que quer fazer a diferença e que vai fazer a diferença, e que vai fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. E desenvolvimento é isso, né, gente? É a gente afetar o outro e fazer com que a roda gire. Então, super obrigada pela presença de todos, foi um prazer enorme conhecê-los. Eu também estou por aqui à disposição, deixo um abraço apertado, tudo de bom e até a próxima. Acho que é isso. Obrigado a todos. Foi ótimo. Amei. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.